Fala família, Liga Igor falando. Amanhecemos com Bitcoin por volta de 70 mil dólares, chocando muitas pessoas. Na semana passada a gente teve talvez um dos discursos mais históricos para o Bitcoin, que foi o presidente, o talvez futuro presidente do maior país, da maior potência do mundo, falando abertamente sobre o Bitcoin. Então o mercado, ele pode não estar correspondendo ainda em relação ao preço que você gostaria do Bitcoin estar 70, 80, 90, 100 mil dólares, mas é muito óbvio o que está prestes a acontecer. Bitcoin vai subir muito forte, todo o mercado está prestes a entrar no estado de euforia e é uma questão de tempo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, mas vai acontecer de novo, exatamente como nos ciclos passados. Deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, lives, vídeos, relatórios e também grupo privado para troca de informações e, é óbvio, airdrops todas as semanas. Não deixe de conferir todos os links na descrição do vídeo. A gente amanhece, então, com um Bitcoin muito forte. O fechamento da semana passada foi um fechamento muito forte para o Bitcoin, porque vocês notam que a gente estava aqui respeitando o suporte dessas duas médias móveis, as duas médias móveis que são as bandas aí para bull market, e vocês notam que a gente perde aqui no início de julho. Só que apenas 2 semanas depois a gente consegue retomar, mas principalmente na semana passada, vocês notam que os preços eles vêm, fazem aqui a antiga resistência, testam como suporte, e esse suporte é respeitado. Então entra aqui uma força compradora muito interessante, deixando essa sombra aqui e uma vela muito positiva aqui, uma vela mostrando que entrou força compradora, e ainda fechamos a semana em alta, ou seja, a vela ainda ficou verde. Então realmente o fechamento da semana passada foi um fechamento muito positivo e muito forte para o Bitcoin. Outra coisa que aconteceu, eu fiz um vídeo na semana passada mostrando que a gente poderia ter o sinal histórico para o Bitcoin também, chamado Hash Ribbons, que é em relação a características aí de hash para o Bitcoin. E vocês notam que esse sinal foi confirmado. Então é mais um sinal histórico que aparece no momento do ciclo que ele tem que aparecer, como ele sempre apareceu antes. Vocês notam que sempre aqui pós-halving a gente tem esses sinais aqui quando o Bitcoin, antes do Bitcoin dar essa estourada. Isso é óbvio, porque no halving os mineradores passam por muito estresse e quando esse hash ele é recuperado, o hash curto prazo volta acima do hash longo prazo, é isso que dá o sinal histórico, o Hash Ribbon. Então, um sinal que é um dos sinais mais importantes do Bitcoin, a gente nota que tem uma assertividade muito grande e sempre após o halving ele vem, ele aparece, e algumas semanas depois que ele aparece, os preços começam a disparar, pelo menos historicamente sempre foi assim. Então, uma semana muito positiva para o Bitcoin e que realmente tudo está indicando que é a questão de tempo. Isso aqui é uma questão de tempo, vai começar a explodir muito forte. Vamos dar uma passada rápida antes pelos ETFs nos Estados Unidos, porque a gente teve na última sexta-feira mais um dia de inflow para o Bitcoin. Então, vocês notam que mesmo a Grayscale continuando a vender aqui o seu GBTC, a gente teve inflow de 51 milhões, 52 milhões, mostrando realmente como a gente está tendo aqui poder institucional e como o institucional realmente está enxergando valor nesse ativo. Em contrapartida, a gente sabe que o Ethereum está sofrendo o mesmo processo que o Bitcoin sofreu quando estreou o seu ETF Spot, a Grayscale vendendo muito forte. Vocês notam que na última sexta-feira foi mais um dia de 356 milhões de dólares despejados no mercado e, por enquanto, ainda estamos tendo outflow de Ethereum, ou seja, mais saque do que compra, embora todos os fundos estejam comprando, a BlackRock, a Fidelity, todos os outros compram, mas a quantidade que a Grayscale está despejando no mercado é muito significativa, capaz de cobrir aí, então, e a gente fica num saldo negativo diário por enquanto. É óbvio que em algum momento isso vai acabar. Vocês notam que a comparação aqui do GBTC com o Ethereum, com o fundo da Grayscale de Ethereum, vocês notam que ele já está abaixo de 85%, ou seja, é um processo que inicia muito vertical, mas em algum momento ele tende aqui a dar uma estabilizada, como é o que já está acontecendo no Bitcoin. O Bitcoin já está meio ali estável em relação ao fundo da Grayscale, e a gente tem visto dias e dias e dias sequenciais de inflow. Eu acredito que o Ethereum vai passar pelo mesmo processo. Está até mais vertical, como vocês notam aqui, a queda
do Ethereum, ou seja, está sendo mais vertical esse despejo no mercado, mas é positivo ver que mesmo com esse despejo, o mercado tem ficado relativamente estável. A gente teve 3 semanas consecutivas de alta, então mesmo com esse despejo, é importante a gente notar que o mercado está muito forte. Outra coisa que tem acontecido e muitas pessoas não conseguem entender esse conceito, pelo menos é a forma que eu penso. O Bitcoin alcançou um nível altíssimo de dominância como não alcançava há muito tempo. Então vocês notam que a gente está se aproximando a 57%, que é o maior nível que a gente não vê há anos no Bitcoin. Todos os ciclos eles se iniciam da mesma forma. A dominância do Bitcoin ela vai lá em cima. O Bitcoin é quem puxa o mercado. Todos os ciclos, você pega 21 e 17, que foi quando começou a ter aí mais relevância nas altcoins. Antes a gente nem tinha praticamente altcoins. Então, você pegar 17 e 21, vocês notam que é o mesmo processo. O ciclo começa com o Bitcoin puxando muito forte e depois tudo vem atrás. O Bitcoin que puxa esse mercado. E, obviamente, com o Bitcoin puxando esse mercado, a dominância vai explodir. Mas agora eu te pergunto, você quer comprar ativo quando eles estão baratos ou quando eles estão caros? Porque é exatamente esse o processo que está acontecendo e sempre acontece na relação Bitcoin-altcoins. Um Bitcoin com uma dominância explodindo significa que em algum momento as altcoins elas estão desvalorizadas em relação ao Bitcoin. Ou seja, elas estão baratas em relação ao Bitcoin. Só que existe aí o principal problema nesse processo, que é o seguinte: a maior parte das pessoas pegam altcoins que não têm valor. Se a gente pegar mais de 90%, 95% das altcoins, elas não têm valor. É um determinado momento do mercado em que elas sobem mais forte que o Bitcoin e a gente pode se favorecer desse movimento para ganhar mais dinheiro, para aumentar nossa quantidade de Bitcoin. Então, a partir do momento em que você está comprando uma altcoin de valor, esse pode ser um bom momento, porque ela está fazendo o seu fundo em relação ao Bitcoin. Ela está chegando ali no seu momento mais barato em relação ao Bitcoin. E é o mesmo processo do próprio qualquer ativo que você vai comprar. Você não tem como saber exatamente qual é o fundo daquele ativo em relação a dólar, geralmente que a gente fala aqui no canal. Então, quando o Bitcoin estava 15, 17, 20 mil dólares, a gente não sabia qual era mais ou menos, se o fundo ia ser ali, se o fundo ia ser um pouco mais baixo. O que a gente tem por mais que o ativo ele venha a cair mais, naquele momento de ciclo já era uma oportunidade de uma vida de comprar Bitcoin, e é óbvio que 2 anos depois a gente vê isso com muito mais clareza. Mas mesmo naquele momento, todos os indicadores já mostravam que realmente o Bitcoin estava muito barato. E eu acredito que esse é o mesmo processo que a gente está vivendo agora nas altcoins, principalmente Solana e Ethereum, que são as duas maiores do mercado. Então a gente vê um Bitcoin que está às beiras da all-time high. Se a gente pegar Bitcoin a 69 mil dólares, foi o topo do ciclo passado. Então o Bitcoin já rompeu a sua alta histórica, mas o Ethereum ainda não rompeu. O Ethereum fez o seu topo em 4.800 dólares no ciclo passado. Só que esse ciclo, o máximo que ele alcançou foi 4 mil dólares. Então, se a gente pegar Ethereum hoje a 3.300, só dele subir para a sua all-time high em 4.800, vocês vão notar que já é uma subida de 45%. É uma subida muito agressiva. E a Solana é o mesmo processo. Se você pegar a Solana aqui, você vai notar que ela está 186 dólares. Ela fez aqui seu topo em 250 e vocês vão notar que se a gente pegar só dela subir aqui, é 34% de alta. Então esse é o processo que sempre acontece no mercado, só que as pessoas não entendem. Elas ficam trocando, não, Bitcoin para altcoin. Não, altcoin agora para Bitcoin. Não, Bitcoin agora para altcoin. Cara, eu não estou falando que é errado você fazer isso. Só que se você não tiver isso muito bem controlado, e convenhamos, a maior parte das pessoas não tem, tu vai ficar trocando de uma para lá, aí vem para cá, aí vai para lá, aí a dominância começou a cair, agora volta para altcoin. Você vai ficar maluco, você não vai ganhar dinheiro. Então, para mim é muito simples, é o mesmo processo de acumulação como qualquer ativo. Minha única referência é em relação ao dólar, porque os preços são dados em dólar. Então, vai acumulando bons projetos, óbvio, projetos de valores que estão ainda baratos. Então, no momento, meu dollar cost average por intensidade, eu nem estou fazendo mais de Bitcoin, porque Bitcoin já está no all-time high. Atualmente, estou fazendo só em Ethereum e também comecei a fazer em Solana. Então,
é apenas a minha forma de portar no mercado. Botem isso na cabeça de vocês. E na semana passada, mais uma vez, a gente teve simplesmente Donald Trump falando nunca venda o seu Bitcoin. Isso aqui, a gente não tem noção da magnitude que isso aqui tem para o mercado. É o possível futuro presidente do país, da maior potência que a gente tem no mundo, simplesmente defendendo e falando abertamente em relação ao Bitcoin. É óbvio que a gente sabe que esse é um movimento político, ele está fazendo isso. A gente sabe que para conseguir ganhar os 50 milhões de americanos que investem hoje em cripto, está conseguindo, mas beleza, isso não exclui o fato de que é um momento histórico para o Bitcoin. Esses processos, esses pontos que a gente tem, eles não são cruciais para o Bitcoin vencer. O Bitcoin já venceu, não tem como você matar o Bitcoin. Por mais que ele fosse abertamente falando contra o Bitcoin, que ia banir o Bitcoin, isso não ia mudar o fato de que o Bitcoin ele não tem como ser matado e o Bitcoin não precisa de político nenhum para vencer. Mas é óbvio que se a gente tem esses pontos, se a gente tem esses processos sendo acelerados, isso é muito positivo para o Bitcoin. Porque o que acontece quando esse tipo de coisa acontece, quando a gente tem o Donald Trump falando abertamente em relação ao Bitcoin, defendendo, falando que vai ser nos Estados Unidos mesmo, falando para nunca vender seu Bitcoin, isso só vai acelerar a adoção. Então, não é que o Bitcoin dependa disso para vencer, dependa disso para sobreviver, mas é óbvio que quando isso acontece, isso acelera muito as coisas, vai acelerar muito a adoção e nós que estamos no mercado há mais tempo, já estamos nos posicionando, a gente vai se beneficiar de forma mais rápida desse processo. Então, o Bitcoin que pode sim subir mais, tem um ciclo mais exponencial, porque esse processo está sendo acelerado com esse tipo de coisa acontecendo. E para fechar, o último indicador que eu vou mostrar para vocês hoje é em relação ao Accumulation Trend Score aqui, que é um indicador on-chain da Glassnode que simplesmente é muito fácil de ser interpretado. Sempre que aqui a gente tem o preço do Bitcoin, sempre que a gente tem essas cores escuras, mostra que dentro da blockchain está tendo uma acumulação agressiva. Quanto mais escura a cor, mais acumulação a gente está tendo, e nesse caso específico aqui, por entidades grandes, por grandes entidades, ou seja, entidades significativas em relação à sua grandeza de quanto ela tem de Bitcoin. Então, são grandes entidades, entidades que estão acumulando, e a gente nota que todo o processo que a gente viveu de alta no Bitcoin, quando o Bitcoin saiu de 40 lá, de 20, de 30, para alcançar pela primeira vez seu time high, 73 mil dólares, todo esse processo ele veio com esse trend score muito escuro, mostrando que durante todo esse processo as entidades vieram acumulando. Quando o preço estabilizou, é óbvio que a gente teve distribuição, é óbvio que também tem lucro realizado, então em algum momento as entidades vêm e realizam lucro, mas esse processo de distribuição parece ter acabado, porque o trend score volta a ficar escuro, ou seja, entidades voltam a acumular agressivamente, essas grandes entidades, e isso pode indicar mais uma vez que é mais um ponto que está indicando que está sendo favorável para o Bitcoin subir. Então, não só mediante a tudo isso que eu falei aqui, ao Donald Trump, a grandes entidades acumulando, ao momento cíclico que a gente está vivendo, ao halving já ter acontecido, ao processo do halving já ter ali o estresse dos mineradores aparentemente está acabando, não só somado a tudo isso, a gente ainda vai ter, no final desse ano, o corte de juros nos Estados Unidos. E o corte de juros nos Estados Unidos é muito simples. Se você tem menos incentivo a deixar o seu dinheiro parado, porque o juros está caindo, então o seu dinheiro é remunerado de uma forma pior, conforme os juros caem, as pessoas tendem a pegar e procurar outras formas de investimento. E óbvio que muito parte desse dinheiro vai vir para os mercados de renda variável, dentre deles o mercado de criptomoeda. Isso é uma coisa, juro caindo. Agora, a volta de impressão monetária, que é o M2, também tende a acontecer no ano que vem. Ou seja, tudo está literalmente muito favorável para que a gente tenha um dos maiores ciclos de altas de todos os tempos, e principalmente, sabe-se lá como vai ser o próximo ciclo. Será que o ciclo vai continuar a ser de uma forma tão clara, tão fácil como está sendo esse ciclo? Está muito fácil de interpretar. Desculpa quem não conseguiu enxergar isso, mas está muito fácil, porque literalmente está acontecendo tudo como aconteceu. A gente achou o fundo aqui quando tinha que achar, mais ou menos um ano depois aqui do topo, e agora está vendo esse processo aí pré-pós-halving, onde o mercado fica meio lateral, meio chato.
prestes a explodir. Acredito que isso possa acontecer a partir de outubro de uma forma mais forte, mas está muito fácil ser interpretado. Agora, com tanto dinheiro institucional vindo através de ETFs, tanta mídia em cima, será que isso vai ter uma influência direta no ciclo? Pode ser. Ou seja, pode ser o último que a gente teve aí com tanta clareza? Sempre pode ser. Então, como a gente não tem, mais uma vez, bola de cristal para prever o futuro, aproveite o hoje. Se você está me assistindo agora, aproveita o hoje, aproveita o agora, ainda dá tempo, pelo menos na minha visão, principalmente em bons ativos como Ethereum e Solana, que mais uma vez ainda estão a 30%, 40% da all-time high. Beleza, família? Deixe seu like, ativa a notificação. E para fechar, família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos os ótimos dias e até amanhã.